bem-vindos a mais esse Momento de Maria, nosso momento de encontro, de oração, de reflexão, sempre começando com a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Que Jesus nos oriente a cada um de nós, ao ouvirmos suas palavras, tirarmos o melhor proveito, a melhor lição que cada um de nós necessita. Capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que, estando do lado de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos na vossa presença e ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidade. Então haverá choros e ranger de dentes, e quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós, outros, ficareis excluídos. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião, que é o norte, e do meio-dia, que é o sul. Muitos que terão lugar na festa do reino de Deus, muitos dos que terão lugar nas festas do reino de Deus. Então, aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois, sendo a terra um mundo de expiação, nela o mal predomina. Mas, quando se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação, e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de quais faltas esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras experiências? Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta tão estreita para ser transposta por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma, a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E então, só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Nesse primeiro parágrafo, que é o do Evangelho de Mateus, do capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus nos faz uma advertência sobre como é larga a porta da perdição.
das nossas paixões, da nossa vulnerabilidade. Depois, no item 5, Kardec fala do atual estado da humanidade. E ele nos lembra que nós estamos na Terra, mundo de provas e expiações, com predomínio do mal, como ele já nos alerta no começo do Evangelho, né? No capítulo em que ele fala exatamente sobre a pluralidade dos mundos. Seria muita imaturidade nossa pensar que tudo que existe, esse universo imenso, é composto apenas desse lugar. Seria talvez apequenar Deus, né? Torná-lo muito, muito pequeno. Mas ele frisa aqui, Kardec, que diz assim: tal é o estado atual da humanidade. E nós sabemos que estamos num momento de transição, passando desse mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. O convite está feito. A multidão é muito grande e a porta estreita. Passaremos por ela ou não, segundo as nossas vivências, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa prática evangélica. E ele nos lembra aqui, né, que da pluralidade da vida, da reencarnação, seria, como ele diz, né, restringir muito Deus à pequenez, se só essa vida houvesse e a partir dela, a partir só desse momento tão pequeno em termos de eternidade, nós tivéssemos o nosso futuro traçado. Mas vivemos hoje colhendo os frutos que plantamos no passado. E se permanecemos nesse mesmo tipo de plantio, teremos novamente o mesmo tipo de colheita. Ou seja, dificilmente passaremos para o mundo de regeneração. Teremos que continuar num mundo de provas e expiações, caminhando para outros mundos, outros orbes. E esse item, quando fala de paixão, nos lembra do Livro dos Espíritos, no livro 3º, sobre a perfeição moral, o item 2, das paixões, das questões 907 até 912. Na 907, Kardec pergunta sobre o princípio das paixões, né? O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo, porque a gente se deixa muitas vezes levar por paixões, mas também não para pensar o que realmente significa paixão. Foi uma paixão. E ele diz, não, a paixão está no excesso provocado pela vontade. Ele não, os espíritos, né? Pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. É sempre o excesso. Jesus sempre nos convida e nos mostra a necessidade do meio termo, do equilíbrio, da sobriedade. Kardec nos diz adiante que toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. É prova que nós estamos vivendo. A nossa encarnação é uma prova, né? Precisamos viver com intenso amor e saber dirigir essa paixão. Kardec nos fala também, em determinado momento, que a paixão é muitas vezes feito um cavalo desgovernado. É preciso saber governá-lo, trazê-lo ali de rédea curta, para que nos obedeça. Quer dizer, que o nosso corpo, seria no caso, numa analogia, o cavalo, seja domado pelo verdadeiro cavaleiro, o nosso espírito, a nossa alma, né? Então, e ele diz também que todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E é esse o convite da porta estreita, que vamos deixando a matéria, nos afastando um pouco dela, vivendo mais a nossa espiritualidade, sendo seres espirituais melhores. É esse o convite de cada reencarnação nossa. Então fica o convite, mais um convite, né? Para que se leia esse item 2 do livro 3º, as questões de 907 até 912. Nessa pergunta, qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Os espíritos respondem, praticar a abnegação. Pensemos nisso e até a próxima semana. Que seja uma semana de muita paz para todos nós. Graças a Deus.
Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no MAP. Determinação. Hoje quero lhe falar sobre determinação. Todo processo de mudança é um processo lento e muitas vezes doloroso. Não pense que a transformação pode ser instantânea. Aí é que entra a determinação. Para que haja mudança de comportamento, é preciso querer. Os desvios são naturais. O firme propósito de mudar já faz com que o processo se inicie. Reformular. É preciso que haja força de vontade para transformar o que nos foi ensinado e que vemos à nossa volta. Queixamo-nos dos problemas materiais que nos afligem. Até que ponto não deixamos que isso aconteça? Há que se ter determinação de examinarmos nossos controles, evitando gastos supérfluos. A determinação de mudarmos nossos estilos de vida, adaptando-o à nossa realidade, evitará que tenhamos problemas de ordem financeira que na maior parte das vezes leva a problemas com saúde e desarmonia entre os casais e na própria família. A determinação de prosseguirmos na busca do amor, da transformação interior, requer um contínuo esforço no estudar, sorver os ensinamentos que nos foram passados pelos nossos grandes mestres e que tantos trabalhadores do bem se encarregam em repassar. Sempre que sentirem que há um desvio de comportamento, aprumem-se, reformulem suas atitudes. Todo dia é dia de mudança. Sejam humildes e reconheçam que têm que mudar para o progresso de evolução pessoais. Nada disso que estamos falando é fácil de seguir. Não basta ouvir e se não houver um esforço para mudanças, fica o dito pelo não dito. O exercício diário da luta pela sobrevivência terrena tem que ser acompanhado pelo exercício diário de nossa evolução espiritual, e isso se faz com prática da caridade, do amor ao próximo, doar o seu amor, sem nada receber em troca. Aparentemente, nada receberão em troca, mas o engrandecimento pessoal será recompensa pelos seus atos. Há necessidade de uma incessante procura, tentar entender, não aceitar sem entender, ouvir aqueles que têm o que dizer através da experiência e dos dons que lhe foram concedidos para o esclarecimento das doutrinas do amor divino. Todos os caminhos nos levam a Deus, mas esses caminhos têm que ser percorridos, espalhado a caridade e o amor de todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e de São Francisco de Assis. Deus o acompanhe. Que assim seja. Graças a Deus. Diante de tanta dor, tanto sofrimento, tantas angústias, tanto desespero que temos presenciado e vivenciado nos últimos tempos, é chegado o momento de paz, de serenidade, de alento trazido aos nossos corações neste encontro com nossa doce e amada Mãe Maria, que já nos aguarda, como sempre jorrando suas bênçãos sobre todos nós, trazendo o conforto necessário aos nossos corações sofridos, o alívio às nossas dores, sempre se fazendo presente com seu amor incondicional. Entremos em sintonia com nossa doce e amada Mãe Maria.
de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Mãe, pelo alento trazido aos nossos corações, trazendo esperança, fé, para que possamos seguir em frente na certeza de que não estamos sozinhos. Obrigada pelo teu amor incondicional, por estares sempre atenta a todas as nossas dores, as nossas necessidades maiores, passando à nossa frente, amparando-nos nos momentos mais difíceis. Gratidão, Mãe, gratidão por estares sempre, sempre junto a nós. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Pai Celestial, que habitais o meu interior, impregna com a tua luz vital cada célula do meu corpo, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte do meu ser. Na minha verdadeira realidade, como Filho de Deus perfeito que sou, não existe doença. Por isso, que se afaste de mim todo o mal, todos os bacilos, micróbios, vírus, bactérias e vermes nocivos, para que a perfeição se expresse no meu corpo, que é templo de divindade. Pai, teu divino Filho Jesus disse: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Portanto, tenho absoluta certeza de que a minha oração da cura já é a própria cura. Para mim agora só existe esta verdade, a cura total. Mesmo que a imagem do mal permaneça por algum tempo no meu corpo, só existe em mim agora a imagem mental da cura e a verdade da minha saúde perfeita. Todas as energias curadoras existentes em mim estão atuando intensamente como um exército poderoso e irresistível, visando os inimigos, fortalecendo as posições enfraquecidas, reconstruindo as partes demolidas, regenerando todo o meu corpo. Sei que é o poder de Deus agindo em mim e realizando o milagre maravilhoso da cura perfeita. Esta é a minha verdade mental. Esta, portanto, é a verdade do meu corpo. Agradeço-te, ó Pai, porque tu ouvistes minha oração. Dou-te graças com toda alegria e com todas as forças interiores, porque tua vontade de perfeição e saúde aconteceram em mim em resposta ao meu pedido. Assim é e assim será. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.